Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão do livro do Cotes, de Química Geral, no capítulo 16, onde se trata do assunto de equilíbrios iônicos. E dentro dessa questão ele vai falar um pouquinho aí sobre o zilterion. O que seria esse zilterion? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte: os aminoácidos são um grupo importante de compostos. A um pH baixo, tanto o grupo carboxilato do ácido carboxílico quanto o grupo amina são protonados. Então você vê que o ácido está protonado e a amina também está protonada. No entanto, conforme o pH da solução aumenta, digamos por adição de uma base, o próton do ácido carboxílico é removido. Então, esse próton do ácido é removido, mas ainda não chegou ao ponto onde o próton da amina vai ser removido. E esse próton do ácido é removido entre um pH que varia entre 2 e 3. Em pH intermediário, por conseguinte, o grupo amina está protonado. Então, em pH intermediário, essa amina ainda está protonada, mas o ácido carboxílico já perdeu o seu próton nessa faixa de pH, que é o que ele fala aqui. E isso que é o chamado zilterion, onde você vai ter o ácido desprotonado, você vai ter a carga negativa no ácido e a carga positiva na amina. Ela continua protonada, então ela está com a carga positiva, o nitrogênio. Em valores de pH mais básicos, aí o próton da amina está dissociado. Então, em pH mais elevados, onde você tem uma concentração de OH- elevada, esse próton ele é retirado aqui do nitrogênio, certo? E aí ele vai dar essa sequência de reações, a questão dá essa sequência. Então aqui você tem a alanina protonada, aqui você vai ter a desprotonação desse hidrogênio nessa faixa de pH, e aí ele te dá o valor de pKa1. Então, essa primeira desprotonação tem aqui esse valor de pKa. E aí, aqui está o zilterion, então, onde você tem o nitrogênio com a carga positiva e o oxigênio com a carga negativa, que é o que ele fala nesse trecho. E aí, ainda dá para você desprotonar mais um hidrogênio aqui desse nitrogênio, que vai ser o valor de pKa2, que ele fala o que acontece em pHs mais alcalinos. E aí você tem o valor de pKa2, que é 9,7, e aí você tem o aminoácido aqui totalmente desprotonado. Aqui está sem o próton e aqui também está sem o próton. Agora tem 2 hidrogênios, onde antes tinham 3, e a carga positiva ela acabou sumindo. Então aqui nós temos a forma catiônica da alanina, né? Lembrando que os cátions são as espécies que têm a carga positiva. Aqui você tem a espécie zilteriônica, que é a espécie onde você tem uma carga positiva e uma carga negativa na mesma molécula, nesse caso no aminoácido. E aí aqui, como tem a carga negativa, então você tem a espécie aniônica. Você tem as três espécies, isso vai variando conforme o pH do meio vai se alterando. Como existem dois hidrogênios ionizáveis, você tem dois valores de pKa. Lembrando que quanto menor o pKa, mais ácida é a espécie. Esse pKa é menor, por quê? Porque aqui eu não estou no ambiente mais ácido. E aí, vocês veem que é uma reação de equilíbrio. Então, se eu vou adicionando base, eu vou aumentando o meu pH, e aí eu vou desprotonando o aminoácido. Agora, se eu quero ir no sentido contrário, eu preciso adicionando ácido. Então, se eu vou adicionando ácido, primeiro esse nitrogênio ele é protonado. Lembrando que aqui o nitrogênio tem um par de elétrons, e aí, se você começa a adicionar ácido, o primeiro a ser protonado é esse nitrogênio. Então, quando você jogou lá o H+, em um determinado ponto, esse nitrogênio ele vai compartilhar elétrons com esse hidrogênio, e aí esse nitrogênio vai ficar com os 3 hidrogênios, que é o que a gente vê aqui. E aí, como ele pegou um elétron e está compartilhando, né? Esse elétron está com o hidrogênio, então ele fica aqui esse nitrogênio com uma carga positiva. Se você continuar adicionando mais ácido, a próxima parte a ser protonada é aqui o oxigênio da carboxila. E aí você vai ter esse hidrogênio entrando aqui e formando aqui
o ácido carboxílico, e o oxigênio aqui está protonado. Então, essa aqui é a sequência de reações, a gente vai trabalhar apenas com uma parte dela. Vamos ver aqui o que ele vai perguntar para nós. Então, ele vai querer saber o pH da solução de concentração 0,20 mol por litro de cloreto de alanina. Então, o cloreto de alanina vai ser esse cara aqui. Aqui tem uma carga positiva, só que aí você tem o cloreto, que é o contraíon, que vai estabilizar essa carga positiva, tá? Então, tudo isso aqui sente essa carga positiva, e aí o cloreto, que é o contraíon, ele estabiliza essa carga positiva, e aí você tem a molécula neutra, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui com essa parte aqui apenas, tá? Não vou colocar o contraíon na equação, porque ele não interfere no pH, e também não vai interferir aqui na equação. Nós precisamos descobrir o pH, nós vamos precisar chegar nas concentrações no equilíbrio. Para eu chegar nas concentrações no equilíbrio, eu vou precisar de um valor de Ka. Como ele não me deu o valor de Ka, mas ele me deu sim o valor do pKa, a gente consegue transformar esse valor de pK em um valor de Ka. Então, a gente vai pegar aqui e colocar a equação, pK é menos o log do Ka. Como nós temos esse cara, nós conseguimos encontrar o Ka. E aí, lembrando que o pK da primeira desprotonação é 2,4, então aqui nós vamos substituir o 2,4, que é esse próton aqui, que é o primeiro a sair. Vamos pegar aqui o valor 2,4. Então, 2,4 é menos o log de Ka. Como eu quero saber o Ka, então o inverso do logaritmo é a base 10 aqui. Então, isso aqui eu posso ter uma fórmula como? Para calcular o pKa é menos o log do Ka. E para eu achar o Ka, então o Ka é igual a 10 a menos o valor do pKa. Então, aqui o inverso do log é o 10 a menos, tá? Esse menos aqui é esse menos daqui. E aí, nós conseguimos achar o valor do Ka. Então, 10 a menos pKa, ó, como o pK é 2,4, então 10 elevado a menos 2,4. E aí, fazendo essa continha aqui na calculadora, é claro, eu acho que o Ka é 3,98 vezes 10 a menos 3. Lembrando que o Ka é a constante de ionização. Quanto maior o valor do Ka, menor é o valor do pKa quando eu faço a comparação aí com outros ácidos. Então, chegamos no valor de Ka, perfeito. Precisamos agora montar a equação química para descobrir o valor da concentração de H+. Como eu falei, aqui é o cloreto de alanina. Esse cloreto de alanina, como eu falei, eu não vou colocar o cloreto, que é o contraíon, porque ele não interfere. Eu vou colocar apenas essa espécie aqui. Tá? Então, eu coloquei essa espécie. Eu estou omitindo aqui, sim, a carga positiva, porque vamos supor, vamos imaginar aqui para resolver, que isso aqui está tudo sendo neutralizado pelo cloreto. Então, aqui tem uma carga positiva, mas eu não vou colocar, porque vamos imaginar que eu coloquei isso aqui, ok? Então, isso não vai interferir em nada, vai ficar mais fácil para a gente. E aí, o que vai acontecer? É uma reação ácido-base. Esse cara aqui é o meu ácido de Bronsted, porque ele vai doar o próton. E a água, como ela vai receber o próton, então ela é a base de Bronsted, ok? E quando esse próton vier para a água, eu vou ter aqui o C dupla O menos, então é isso que vai aparecer aqui desse lado. O C dupla O menos, então o oxigênio perdeu o próton, que foi para a água para formar o H3O+, ok? E é esse H3O+, que vai nos ajudar a calcular o valor do pH, a encontrar o valor do pH. Como a gente precisa das concentrações no equilíbrio, e a gente tem a concentração inicial, então nós vamos ter aqui 3 tópicos. O que vai acontecer no início, quanto vai reagir e o equilíbrio, que é o que nos interessa. Então, vou jogar essa concentração aqui, que é a concentração inicial do cloreto de alanina, e aí no início eu ainda não tenho produtos, então é 0 e 0 as concentrações no início dos produtos. Quanto vai reagir? Ele não nos diz, então vamos colocar aqui X. Só que como é reagente e ele é consumido, a gente vai colocar menos X. Consequentemente, como os produtos são formados, nós vamos colocar mais X. Se aqui, por exemplo, fosse 2 de H+, então aqui formaria 2X. Se fosse 3 de H+, eu colocaria aqui 3X. E assim sucessivamente. Ok? E agora, para achar o que nos interessa, que é os valores no equilíbrio, para o cloreto de alanina vai ser 0,20 menos X. E
Para os produtos, 0 mais x vai dar x, 0 mais x vai dar x. E aí eu vou achar essa concentração desse H+, da seguinte forma. Nós sabemos que o Ka é igual à concentração dos produtos, que são esses caras, elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Como os coeficientes estequiométricos são 1, nós vamos elevar primeiro ao que não vai interferir em nada, então, dividido pela concentração dos reagentes, que nesse caso apenas a gente vai usar o valor do cloreto de alanina, porque a água é o nosso solvente, então ela não entra na equação. E aí a gente coloca aqui a concentração do reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que também é 1. Então, não preciso colocar esse 1 aqui. Então, esse valor nós temos. Esse 0,20 a gente joga no reagente. X vezes x a gente vai jogar aqui no produto. E aí, 3,98 vezes 10 a menos 3, que é o Ka, é igual os produtos multiplicados dividido pela concentração do cloreto de alanina, que é 0,20 menos 1, ok? Então, aqui eu não vou cancelar esse x, porque esse valor não é baixo o suficiente para que eu cancele. Tá? Então, se aqui fosse 10 a menos 5, aqui 0,2, eu podia cancelar. Porque quando eu subtraísse 0,20 menos um valor muito pequeno, esse valor continua sendo 0,20. Então, nesse caso aqui, não é suficiente esse 10 a menos 3 para que eu cancele esse x. Então, se eu não vou cancelar esse x, eu vou cair numa equação de segundo grau. Eu vou resolver aqui por Bhaskara. Porque x vezes x vai dar x ao quadrado. E aí, aqui vai ter uma distributiva. Então, aqui eu vou fazer 3,98 vezes 10 a menos 3 vezes 0,20 e esse valor vezes menos x. Como depois eu vou ter que mandar esses caras para o outro lado invertendo o sinal, então o sinal que a gente está vendo aqui vai ser invertido. Então, esse valor da multiplicação vai dar um valor negativo e esse valor dessa multiplicação vai dar um valor positivo, porque eu vou obter eles do lado esquerdo. Quando eu mandar tudo para o lado do x ao quadrado, o sinal será invertido. Então, esse negativo vai dar positivo, esse positivo vai dar negativo. E eu já vou fazer isso de uma forma direta. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado. Aí, 3,98 vezes 10 a menos 3 vezes menos x daria menos 3,98 vezes 10 a menos 3, x, que eu já vou mandar para o outro lado, então aqui já vai aparecer o sinal como positivo, tá? Isso vezes esse x. Então, negativo, mando para o outro lado, fica positivo. E aqui sim, positivo com positivo dá positivo, só que como eu vou ter que inverter o lado, isso aqui vai dar um valor negativo, tá? Então, vai dar um valor negativo, e essa multiplicação aqui vai me dar 8 vezes 10 a menos 4, só que negativo, porque eu vou mudar de lado. E tudo isso é igual a zero. Então, lembrando que o A da fórmula de Bhaskara, você tem um A, você tem um B e você tem um C. O A é 1, porque é 1x ao quadrado. O B é 3,98 vezes 10 a menos 3, é o B. E o C, não pode esquecer desse menos, que o C é menos 8 vezes 10 a menos 4. E aí você fazendo o Bhaskara, você vai chegar no x1 e no x2. O x1 é 0,026 mol por litro, que a gente está obtendo as concentrações. E o x duas linhas, ou x2, é menos 0,030. Esse valor de concentração negativa não faz sentido algum. Então, sempre que a gente fizer o Bhaskara, um valor vai servir e o outro não. E aí vai da nossa análise. Então, um valor negativo nunca vai servir porque concentração negativa não faz sentido. E se esse valor, quando eu substituir aqui o valor do x, de um x, e ele for superior a esse valor aqui, também não faz sentido. Porque 0,20, por exemplo, qualquer valor que fosse, menos um valor muito grande, daria uma concentração negativa aqui para o reagente, por exemplo. E isso não faz sentido. Então, sempre um valor não vai servir e o outro vai servir. A gente tem que analisar qual deles é o que serve para nós. Então, o que faz sentido aqui é o 0,026. Então, a concentração do H+, que é o que precisa para a gente determinar o pH, porque o pH é menos o log da concentração do H+, é 0,026. Então, o pH é menos o log da concentração de H+, como a concentração de H+, é 0,026, tirando o logaritmo negativo desse valor, a gente vai chegar aqui em um pH de 1,58. Então, esse aqui é o pH, e faz todo sentido esse valor baixo de pH, porque nós estamos ainda num ambiente ácido. Então,
aqui o pH é 1,58. E aí, a concentração desses dois no equilíbrio é 0,026 mol por litro. E a concentração do cloreto de alanina, ele embora não peça, mas ela é 0,20 menos 0,026. Como aqui ele está dando dois algarismos significativos, então vamos considerar que a concentração vai ser de 0,17 mol por litro. Então 0,20 menos 0,026, como ele quer dois algarismos significativos, então a gente vai ter aqui essa concentração de 0,17 mol por litro, ok? O que ele queria a gente já obteve, que é o pH, e as concentrações desses dois caras é 0,26 e a concentração desse cara é 0,17, tudo mol por litro, tá certo? Então, uma questãozinha aqui bonita do livro do Cotes, é uma questão de final de capítulo, ela não é complicada, mas ela aborda um tema, ela coloca um ponto aqui que não foi abordado no livro, durante o capítulo 16 do livro. O capítulo 16 não fala nada sobre Zilterion, mas ele traz a questão, trazendo esse ponto aqui, para vocês saibam o que é um Zilterion. Então, livros até de ensino médio, por exemplo, como o livro do Ricardo Feltri, que eu já trabalhei com ele num colégio técnico, e nesse colégio técnico eu dava uma parte da bioquímica, na verdade eu dava a parte de bioquímica. Quando eu chegava no assunto de aminoácidos e proteínas, o livro do Ricardo Feltri fala um pouquinho lá sobre o Zilterion e fala sobre o pKa e essa relação. Então, é um assunto que pode ser cobrado em vestibulares, porque os livros de ensino médio eles trazem aqui para vocês o que é um Zilterion. É isso que a gente tem aqui, é por isso que eu procurei trazer essa questão aqui para o canal, porque na última aula eu resolvi uma questão do ITA, de comparação de valores de pKa de ácido carboxílico, e a gente tinha que analisar a estrutura e determinar qual espécie da comparação tinha um maior valor de pKa, ou seja, qual estrutura era menos ácida do que a sua comparação. E aí, para emendar esse assunto, eu peguei essa questãozinha aqui, que fala sobre pKa, só que de uma forma diferente aqui, aplicando os cálculos. Então, quando você começa a estudar química orgânica, você começa a ver o pKa, dentro do livro de orgânica, ele ainda traz exercícios para você sobre concentração, sobre equilíbrio químico. Mas pensa que você está vendo química orgânica e você não precisa ter essa noção de cálculo de pKa, cálculo de Ka, cálculo de concentrações no equilíbrio. Você precisa ter essa noção, sim, para trabalhar com química orgânica. Uma questão bonita do livro, por isso que eu procurei trazer aqui. E me digam aqui nos comentários se você no ensino médio chegou a ver essa parte de aminoácidos e proteínas, que eu sei que nem todo mundo acaba vendo. Se você não viu, coloca aqui para que eu possa procurar mais exercícios do tipo e trazer aqui com questões resolvidas desse assunto, ok? Vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!